Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do sexto ano do ensino fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 1. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, a figura está dividida em 100 quadradinhos iguais. A porcentagem que representa a parte de cor cinza é... E aqui eu vou colocar a figura, dá uma olhada pessoal. Eu tenho aí 100 quadradinhos iguais e tenho uma parte colorida de cinza. E eu quero saber qual que é a porcentagem dessa parte de cinza em relação ao todo. O que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro escrever a fração. A fração que representa a quantidade de figurinhas cinzas em relação ao total. Bom, dá uma olhadinha. O denominador vai ser o total, tá? E o numerador vai ser a quantidade cinza. E aí, eu já sei que o total é 100 quadradinhos, não é isso? O texto já falou, 100. Se você contar aí, você vai ver que dá 100. Agora, em cima, eu vou contar quantas cinzas tem. E ao contar aí, nós chegamos a 40 quadradinhos coloridos de cinza. Então, a fração é 40 centésimos. Passando isso para porcentagem, é 40%. Então isso aqui ó, é 40 por 100 ou 40%. A alternativa correta aí é a letra B. Beleza? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Em cada quadrado, pinte a quantidade de quadradinhos que em relação ao quadrado representa a fração apresentada e em seguida escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Pessoal, na atividade número 1, nós contamos lá, não foi? Nós pegamos a parte cinza sobre o total, né? Lembra? Nós pegamos aqui o total, ok? E em cima a parte cinza. Foi isso que nós fizemos na atividade número 1. E colocamos a fração, né? Que foi 40 sobre 100. Foi isso que nós fizemos na atividade número 1. Observa aqui embaixo é sempre o total. E em cima é a parte que eu quero colorir. Então eu tenho aqui essas frações, em que eu vou representar a sua parte colorida lá no total. No total de quanto? No total de 100, né? Se você olhar bem aí, ó, vou colocar até aqui para vocês, ó. Eu tenho essa figura aí para colorir. Observa que eu tenho 100 quadradinhos, não tenho? Eu tenho 100 quadradinhos. Aí você fala assim, professor, como é que eu vou colorir 3/4 desses 100 quadradinhos? Bom, à medida que a gente vai treinando, eu já sei que ali eu vou colorir 75%. Agora, como é que eu chego nesse 75%? Então, vou te mostrar o detalhe. Eu tenho esse quadrado aí com 100 quadradinhos, ó. Eu quero colorir 3/4 dele. O que nós podemos fazer? Lembra que a fração que nós fizemos na número 1, o denominador é 100? Por que o denominador era 100? Porque tinha 100 quadradinhos, não é? Então eu vou encontrar uma fração equivalente a essa, em que o denominador é 100. Ó. Vou colocar aqui na frente, 100. Em cima é a quantidade que eu vou colorir. Como é que eu descubro ela? É só você fazer isso aqui, pessoal. Pega esse número, divide pelo de baixo, ó, e o resultado multiplica com o de cima. Então, aí você vai descobrir esse número aqui em cima. Ó. 100 dividido por 4... dá 25. 25 vezes 3, 75. Isso quer dizer que colorir 3/4 é a mesma coisa que colorir 75 centésimos. São frações equivalentes. Tá bom? Então eu coloquei 100 aqui, porque a nossa figura aí tem 100 quadradinhos pequenininhos. Aí eu dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Agora é simples. Basta aí você colorir 75. E ficou desse jeito, ó, dá uma olhadinha. Aí você fala, professor, eu tenho que colorir só desse jeito? Não, você pode colorir 75 quadradinhos. A ordem deles aí não importa não, tá bom? Tem que ser 75. Na letra aqui, ó, 7/20. Depois eu vou passar para porcentagem, hein? A última coisa é a porcentagem. 7/20. A mesma coisa, não tem 100 quadradinhos? Então eu vou pegar aqui e vou colocar o denominador 100. Qual que é a estratégia? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica com o de cima. 100 dividido por 20
dá 5 vezes 7, 35. Então, nessa figura branca aí, você vai colorir 35 quadradinhos. E eu colori desse jeito, dá uma olhada. Tá vendo? Simples, não é? Olha aqui, ó. 9 décimos. Ah, não, professor, 9 décimos é tranquilo. A cada 10 quadradinhos eu vou colorir 9. Perfeito. É isso mesmo. Então, do 100, você vai colorir 90. Tá bom? Mas ainda assim eu quero fazer igual eu fiz esse, ó. Vou colocar o denominador 100, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ó. 100 dividido por 10 dá 10. Vezes 9 dá 90. Ou seja, de 90, eu vou colorir 90 quadradinhos dos 100. Então, o meu desenho colorido ficou desse jeito. Beleza? Agora, 4/5, ó. Eu vou colocar aqui o denominador 100, porque eu tenho 100 quadradinhos. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 100 dividido por 5 dá 20. Vezes 4 dá 80. Então eu vou colorir 80 do 100 e vai ficar desse jeito aí. Aí ele pediu para colocar a porcentagem correspondente. Eu vou colocar a porcentagem aqui na frente mesmo, ó. De cada um desses, ó. Vou colocar até desse jeito, ó. Uma setinha aqui indicando a porcentagem. 75 centésimo é a mesma coisa que 75%. Tá vendo como é que é importante quando a gente passa para o denominador 100? Depois fica até mais fácil a porcentagem. Ó. 35 centésimo é 35%, 90 por 100 ou 90%, né? 80 por 100 ou 80%. Combinados, pessoal? Vamos lá para a atividade de número 3. Vamos lá. Atividade número 3 diz o seguinte, ó. Associe as colunas. Vou associar a primeira coluna à segunda. Observa ali, pessoal, ali eu tenho fração e decimal. E a segunda coluna é tudo porcentagem. Ok? Nós vamos fazer muito parecido com o que fizemos na atividade 1 e 2, quando eu quis encontrar uma porcentagem. É claro que algumas aqui, só de olhar a gente já sabe. Mas até você ficar bem afiado nisso, eu vou fazer do mesmo jeito, colocar o denominador 100, tá bom? Então vamos lá. Esse 1/4, porcentagem quer dizer que o denominador é 100, né? Então todos esses daqui, eu vou colocar o denominador 100 para você ver como é que fica. E depois eu vou te falar, tá vendo? Quando você vê isso, você já sabe que é tantos por cento, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar o denominador 100, pessoal, ó. O que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 4 vai dar 25 vezes 1, 25. Olha aí, 25 sobre 100 é a mesma coisa que 25%. Então aí, ó, esse 1/4 é 25%. É essa coluna aqui, ó. Então aqui é a letra A, beleza? Então toda vez que você vê 1/4 é 25%. Aí você não precisa mais fazer esse cálculo, tá bom? 1/5, vamos lá. Esse 1/5, ó, eu vou colocar o denominador 100, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 100 dividido por 5 é 20, vezes 1, 20. 20 por 100 é 20%. Então, lá na segunda coluna, eu vou colocar aqui no 20% a letra B. Pronto. Aqui, pessoal, é um inteiro. Aí você fala assim, ah, professor, então o 1 é 1%? Não, o inteiro é 100%. Vai dar esse daqui, ó. Esse daqui vai ser a letra C, ó. Toda vez que falar um inteiro é 100%. Professor, me prova, coloca o denominador 100. Vou provar, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar o denominador 100, só para você ver, ó. Embaixo aqui não aparece nada. Quando não aparece nada é 1. 100 dividido por 1 é 100 vezes 1 é 100. 100 sobre 100 é 100%. Ó, tá bom? Então o inteiro é sempre 100%. E esse cara aqui, pessoal, é a metade do inteiro, né? Metade do inteiro automaticamente é 50%, ó. Então a letra D aqui, ó, vai ser aqui, ó, no 50%, porque é a letra D. Beleza? Vou mostrar para vocês que dá certo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, é passar para fração. O que é 0,5 em fração? É 5 sobre 10. Uma casa decimal, o denominador é 10.
E agora eu vou fazer o denominador 100. Divide com o de baixo, multiplica com o de cima. 100 dividido por 10 é 10. Vezes 5 é 50. Aí, Ney, 50%. Ó, o que eu já tinha marcado ali. Tá bom? 0,1. 0,1, pessoal, é 10%. Ó, esse camarada aqui, ó, é esse camarada aqui, ó, 10%. É a letra E. E eu vou mostrar para vocês. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou passar para fração. Passando isso aqui para fração, ó, embaixo vai ser 10. Por que 10? Porque tem uma casa decimal. Em cima é esse número aqui sem vírgula. Se eu tirar a vírgula, sobra o quê? Sobra 1 sobre 10. Se eu colocar agora o denominador 100, ó, divide com o de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido por 10 é 10. Vezes 1, 10. 10 por 100. Ou seja, 10%, o que eu tinha colocado ali. E é óbvio, esse último aqui, 0,01, é aqui 1%. É a letra F. E vamos fazer também, vamos ver se vai dar certo mesmo. Ó, quantas casas decimal? 2, né? Não é 2 casas? Então eu coloco embaixo 100. 2 casas. Em cima eu coloco esse número, tirando a vírgula. Se eu tirar a vírgula, sobra o quê? 1 por 100, que é 1%. Pronto, acabou. Está aí associado às colunas. Vamos fazer então a questão de número 4. Vamos lá. Atividade número 4. A malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitida por um mosquito parecido com o pernilongo, que pica as pessoas principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010, de 1,18 milhão para 669 mil. E aconteceram 133 mortes em 2008, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos antes. Em relação aos dados do texto, constata-se que, letra A cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos de 2000 e 2010. A letra A é falso. Pessoal, está falando que teve uma redução de mais de 40%, né? Quer dizer que se é uma redução de mais de 40%, a cada 100 pessoas, 40 não contraíram, tá bom? E aí está falando que 40 contraíram. Então, a letra A é falso. Letra B. A quantidade de mortes causadas pela malária no ano de 2000 foi inferior ao do ano de 2008? É falso. Por que é falso? Em 2008 teve 133 mortes. E esse número é uma redução de 60%. Se reduziu 60%, mais ou menos, quer dizer que antes de 2008 tinha mais mortes. Reduziu cerca de 60% e chegou a 133. Então teve mais mortes antes e não menos. Por isso que a letra B é falso. Letra C. O número de casos de malária ocorrido em 2010 é maior do que o de 2000? Falso. Por que é falso? Em 2010 foi 669 mil casos. Em 2000 foi 1.180.000, né? Ele colocou aí 1,18 milhão. 1.180.000. Então aqui é menor do que esse. E está falando aí que é maior, por isso que é falso. Letra D. Os 669 mil casos de 2010 corresponde a mais de 50% dos registrados em 2000? Verdade. Dá uma olhada, pessoal. Em 2000, 1.180.000. 50% é a metade. A metade disso dá 590 mil. Quer dizer que os 669 mil é mais do que a metade, é mais do que 50%. Por isso a letra D é verdadeira. Beleza? Vamos para a questão de número 5. Vamos lá. Atividade número 5. O pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sobre uma camada de sal situada a alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é melhor qualidade e que produz petróleo mais fino. No dia 5 de agosto de 2008, o jornal publicou notícias sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir do pré-sal. E ele colocou, olha,
O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. Vou até destacar isso aqui, ó. O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 4 pessoas discutiam essa informação e cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. O Mário falou o seguinte: a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. O Paulo disse o seguinte: a exploração do pré-sal será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil. O Silvio diz o seguinte: de todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros. O Tiago diz o seguinte: olha, o governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal, de 80 em 80 litros. Entre essas pessoas, aquela que fez a interpretação adequada da manchete foi... Pessoal, olha a manchete. Governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 80%, ó. 80%. Em fração, é 80 sobre 100. Quer dizer que o governo vai ficar com 80 a cada 100 litros de petróleo produzido. Então, o Mário falou, a cada 100 litros de petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. Então, o Mário, ele acertou a alternativa correta, letra A. Vamos fazer a questão de número 6, vamos lá. Questão número 6 diz o seguinte, olha, representando 2,5% em forma de fração, obtém-se e me dá algumas opções. Pessoal, vamos pegar essa porcentagem, ó, 2,5%. Como é que passa isso para a fração inicialmente? Ao invés de escrever a porcentagem, é só escrever o denominador 100 e coloca em cima o 2,5, ok? Então tira a porcentagem entre o denominador 100. A vírgula continua. 2,5 por 100, que é o porcento. Observa que eu não tenho essa opção ali. Vou te chamar a atenção, ó. Aqui eu tenho o 2,5. Eu posso dividir tudo por 2,5. Pego 100 e divido por 2,5. Posso fazer isso. Ou ainda, eu posso fazer desse jeito, olha. Eu quero acabar com essa vírgula ali. Vou andar uma casa decimal. Para andar uma casa decimal, multiplica por 10. Se eu multiplicar por 10 em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também. Tá bom? Então, ó, 2,5 vezes 10 vai ficar 25. A vírgula andou uma casa para a direita. 100 vezes 10 vai dar 1000. Aí você fala, não, professor, eu só aumentei e aqui está diminuindo. Eu falei com vocês que eu podia dividir o 100 por 2,5, mas eu poderia fazer de um outro jeito. Eu preferi tirar a vírgula. Agora, o que eu vou fazer aqui? Basta dividir tudo por 25, ó. Se eu dividir por 25, 25 dividido por 25 dá 1. 1000 dividido por 25, ó. 1000 dividido por 25. Pega aqui, 100 dividido por 25 dá 4 vezes 25 é 100. O que eu faço com esse zero que está sobrando? Coloca aqui, 40. Então, 40 avos, a alternativa correta é a letra A. E aí eu falei com vocês, ao invés de fazer desse jeito, nós poderíamos, ó, dá uma olhadinha, nós poderíamos ter pego aqui, ó, 2,5 sobre 100. E dividir tudo por 2,5, que também daria certo, tá? 2,5 dividido por 2,5 dá 1. 100 dividido por 2,5 dá 40. É só fazer aqui, ó. 100 dividido por 2,5. Aí o que acontece? Aqui tem vírgula, não tem? Para eu tirar a vírgula daqui, eu tenho que igualar as casas decimal. Então, ó, tira aqui, eu vou colocar aqui. O que vai acontecer? Ó? Vai ficar 1000 sobre 25, que é o que eu tenho aqui, ó. O 1000 dividido por 25, tá bom? Porque para tirar a vírgula daqui, eu preciso colocar um zero aqui. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu preferi fazer aqui, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus abençoe, ó. Tchau.